Como é que é? Maria Maria da de la Soledad. Que chique. É Pelo espanhol? menos estou vendendo o peixe que me venderam. É foi o espanhol que ou me é disseram. cubano? Não, é espanhol. Olha lá, hein? Agora, a origem Parecendo de cubano. Cuba deve ter hispânico, com certeza. Com certeza. Ah, sem dúvida. La Colômbia. Já fui pra Colômbia já. Lá também. Legal. Ah, né? mesmo lugar. Ah, mesmo você lugar. foi, né? Pra... Como é que Foi, chama, né? gente? O lugar lá da Colômbia que a gente foi? Nossa, Cartagena. Cartagena. Cartagena das Diz que Índias. diz que é muito bonito. Bonito. Fala, galera! Beleza? Estamos aqui de volta para mais um episódio do PrismaCast. Agora o episódio de número 5! Não, 9! 9 mais 4. 5 mais 4. Combinamos que ele ia falar o 5, eu ia falar mais 4. Boa, Que boa. totaliza 9. É o número da camiseta da Marisol, que ela acabou de contar para nós aqui. E é o número do Ronaldo Fenômeno também, que eu sou fãzaço. Um abraço, Marisol Ronaldo. Holandês. Tá devendo aquela cerveja lá, hein, meu? Estamos precisando tomar aquela breja lá que a gente combinou. Convida a gente. Ô, nosso high five, galera. Nosso high five, antes de mais nada, nosso Aê, high Marisol, five. aê, nosso high five. É isso aí, galera. Bom, antes de mais nada, quero aqui agradecer os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores, eles que incentivam a gente aí a conseguir realizar esse podcast maravilhoso e contar histórias magníficas a todos vocês. Então, antes de mais nada, eu gostaria de mandar um grande abraço ao meu querido amigo William do Asfalto Novo. Você aí que está precisando pavimentar, tá aí, ó, o seu condomínio está cheio de buraco na rua, chama o William do Asfalto Novo, ele faz uma operação tapa-buraco. Ou você aí que está construindo um empreendimento, vai precisar pavimentar com bloquete, com asfalto, terraplenagem, chama o William do Asfalto Novo. Já passou por aqui, hein, cara? O cara é bom, hein? William é o cara. É o Maravilhoso. cara. E também não esquecendo Espaço Ler, Coworking. Um abraço para nossa amiga Fernanda, o senhor José Wilson. Então você que às vezes precisa de um espaço bacana para fazer uma reunião, ou quer trabalhar num lugar diferente, cansou um pouquinho do home office, vá no Espaço Ler. É um prédio fenomenal. Lá tem café delicioso, Delicioso. comidas maravilhosas, cookies, salas de reunião, salas para trabalho em equipe, trabalho sozinho, dá para fazer apresentações, tem auditório, tem livraria fenomenal com vários livros da atualidades, clássicos. Espaço Ler Coworking. Não deixe de visitar. Sem contar, só complementando a fala, que a recepção é sensacional. Ah, extraordinário. Lá é Topíssimo. tudo Família extraordinário. maravilhosa. Maravilhoso. Grande abraço pro Wilson Recomendamos. Paler. E pro Recomendamos. Fer. Wilson Paler foi bom. É. E também não podemos esquecer aqui o nosso querido amigo Antônio Lúcio da Me Protege. Boa. Você aí que tá precisando de plano de saúde, tá? Plano odontológico, cartão benefício, contata aí a Me Protege. O Antônio Lúcio vai lá, ele tem uma oferta especial. Às vezes você aí que tem o plano de saúde há bastante tempo, tá precisando fazer um upgrade, um downgrade, conversa com o Antônio Lúcio, às vezes ele vai conseguir condições especiais para você lá. Me Protege. Não podemos esquecer, sem dúvida nenhuma, do nosso querido amigo Nelson, STH Engenharia. Então a STH Engenharia nos auxilia aqui com esse espaço maravilhoso, né? Recepção, café, água, que vocês não conseguem ver tudo aí. Mas temos Danoninho, tem café, Aqui é O cappuccino. cara é Isso muito aqui- bom. Fala Então, sério, Nelson é Nossa, sensacional. Sensacional. Nelson, famoso meu vô. É o vô do Áureo. Quem conhece o Nelson vai perceber que eles têm uma similaridade, uma semelhança. E o que a STH Engenharia faz? É uma empresa de segurança e Medicina e segurança do medicina e trabalho. segurança do trabalho. Então, se você tem colaboradores, precisa treiná-los, né? Quer reciclá-los ou quer aprender mais sobre medicina e segurança do trabalho, procure o engenheiro, e ele é engenheiro arquiteto, uma bela de uma profissão, Nelson Teodoro, que ele vai resolver o seu problema. Certo, galera? É isso. Nossa, amor. E aí, Marisol, pô, primeiramente eu quero agradecer aí a sua disponibilidade em vir aqui contar a sua história, gratidão por estar aqui, vindo aqui partilhar conosco, né, essa trajetória maravilhosa que eu conheço um pouco aí, e seja muito bem-vinda. Eu agradeço a oportunidade, eu estou muito feliz de ter sido
lembrada aí pelo número 9, né, 9. gente? Eu Olha, falei pra vocês que é coincidência. um Então, número... olha, física quântica Nossa, pura, meu. Física Totalmente. quântica Eu pura. sou uma apaixonada por números. A Aham. vida inteira Boa. sempre fui. Nunca estudei profundamente sobre números, mas sempre fui apaixonada por matemática, né? Tanto é que na minha adolescência, matemática aplicada à vida, eu fiz aí com físico. Durante 4 anos da minha vida, eu fui em cima desse assunto que eu acho Que muito legal. Legal, E muito assim, bom. e relacionamento, né? Desde que eu tive a oportunidade de conhecer meu marido, Clóvis Kate. Opa. Um grande abraço pro Clóvis, ó. Clovão tá na área, É, hein? tá na Tá área, com moral, né? tá com moral, tá com moral. É, Beni Lotus. Beni É Lotus. isso Abraço aí, Beni então, Lotus. Um pessoal, abraço a todos os membros do Beni Lotus. Então, a gente 3, 6 e 9. Esse número tem a ver com a vida de Sempre vocês. Tem tudo a ver com a nossa vida. Sério? Né? Vou falar um pouquinho deles, Sim, que eu acho que é legal, É, né? então. Pra conhecer um pouquinho da minha história, né? Sim, eu queria. Você é mogiana, não? Eu sou mogiana, nascida em Mogi. Eu, com 7 anos de idade, eu saí daqui, fui morar em Pindamonhangaba, né? Nossa, Meu lá em pai, Pinda. em Pinda. O meu pai, na época, ele trabalhava numa indústria aqui, foi mandado embora e ele foi ajudar a fundar, quase que sócio fundador, mas não como proprietário, mas como peão, Aham. uma grande indústria metalúrgica em Pindamonhangaba, Olha. né? E aí eu praticamente eu cresci, né? Ali foi dos 7 anos da primeira série, na época, né? A gente ia para a primeira série do colégio. Eu estudei metade em Mogi, metade em Pinda. Você tem irmãos, Marisol? Eu tenho uma irmã. Então foi você. Eu era mais Foi a família. velha, eu era mais Legal. velha. E engraçado que eu sempre fui uma pessoa que, desde criança, eu não aceitava falar pra mim, você não pode. Eu acho que meu verbo é fazer. Eu tenho muito disso, né? Então, às vezes, até as pessoas se confundem um pouco, porque eu quero ajudar de tal forma que eu quero fazer e acabo indo além do limite. Tanto é que, quando eu cheguei em Pinda, eu tinha 7 anos, cheguei na metade da série, a professora virou pra mim, em 1979, e falou assim, olha, virou pra minha mãe e falou assim, ela não vai dar conta, porque ela tá vindo, naquela época era Caminho Suave, Aham. que a gente estudava, acho que vocês nem sabem o que é isso, porque Não. são mais É jovens, da época né? do Henrique, nosso É, produtor. da época do Henrique, né? Eu tô com 23. Eu tava na lição da laranja, eles já estavam lá na frente da cartilha, já tava mais do que no meio lá pelo C cedilha, enfim. Você pegou andando o negócio, Eu peguei o meio certo? andando, e eu não sabia, ainda não tinha, eu ouvi a professora falando aquilo pra minha mãe. E eu virei pra minha mãe, saímos dali, minha mãe falou assim, nossa filha, acho que você vai repetir de ano. Eu falei assim, mãe, eu não vou repetir de ano, como eu vou aprender tudo o que eu tenho que aprender e eu vou passar essa turma. Ó, que No final do determinação. ano, não, foi assim, algo que Avião. você guarda, né, pra... Marisol Foguetinho. Motiva, Aí eu né? assim, não, eu falei assim, eu Essas precisava coisas- daquilo. Tem gente, sabe? tem gente que usa essas. Que recebe essas. Esses desafios essas e entende críticas, Isso, essas e traz críticas isso pra um desafio, né? e traz pro- Tem gente que recebe isso, se abala, fica É, triste. faz de mas tem gente que vítima. não, eu também tenho mais esse perfil Tanto de- é que hoje Não posso ser desafiado. Muita gente fala, o aluno não pode ser desafiado. o pessoal na corretora Você vai fica pular da louco. ponte. É. Eu vou O pessoal lá. às vezes fica louco comigo, porque eu, particularmente, eu amo atender sinistro. As pessoas falam assim pra mim, você é louca, querer atender sinistro? Eu falo assim, gente, o maior prazer que você tem é pegar um problema e você conseguir desenrolar aquele problema Sim. e bom. ver que você conseguiu Superou. resolver aquilo pra pessoa e que a pessoa tá feliz porque você de alguma maneira ajudou. Meu, isso pra mim é sensacional. Marisol das causas impossíveis. Não, nem tanto. Né? Aí, voltando... Bom, mas E aí, aí, enfim, foi você correu pra atrás, Pinda? Quanto foi tempo tranquilo? morou lá em Pinda? nós ficamos em Pinda mais ou menos uns quase 10 anos. Quase 10. Voltou então, já estava quase Eu já com a tava na maioridade. adolescência, Quase perto da faculdade. aí próximo... Não, foi no colégio ainda. Ah. Porque eu vim... 17, né? 17 tem mais foi- um ano de escola ainda. Aí eu vim pro primeiro colegial, Aham. na época, né? Aí, mais um desafio. Porque quando eu vim,
no colégio, a gente tinha que, naquela época, a gente tinha que fazer cursinho para entrar. E quando a gente resolveu vir para Mogi de volta, meu pai já tinha construído casa, tudo aqui, porque a nossa vida continua aqui. Então a gente ia e voltava todo final de semana. Então você não Porque, desvinculou de Não, eu porque achei que a minha existia. raiz, a minha família é tudo aqui. Então era E meio o que só nosso durante a semana. sonho, adolescente, imagina que eu quero ficar numa cidadezinha do interior. Ah, Eu quero, imagina, né? Aí meu pai falou, gente, vocês querem ficar aqui ou vocês querem ir embora, voltar pra Mogi? Não, nosso objetivo é voltar pra Mogi. Então meu pai, ele Mogi não já tinha... era cidade grande. Já. E naquela época, pra você ter uma ideia, eu jogava vôlei no time da cidade. A gente ia de bicicleta de um bairro pra outro. Lá em Pinda ou aqui? Em Pinda. Aham. De um bairro para outro, a gente ia muitas vezes descalço, pedalando bicicleta. Chegava lá, botava o tênis, jogava, porque era muito quente. Assim, nada absurdo, mas era quente, era gostoso. Então a gente tinha aquela coisa de brincar na rua, a cidade era pequena, todo mundo se conhecia, não existia celular, não existia nada. Então a gente ficava, a mãe ficava tranquila de ver você pegar a bicicleta e ir no outro bairro, mas você não fazia ideia de onde a gente tava, né? Não tinha celular, Não tinha celular, nada. não Era uma tinha outra nada, época, era né? uma outra Bem época, tranquilo, né? ainda mais cidade do interiorzão. E aí, assim. quando meu pai fala assim, olha, eu vou me aposentar, o que vocês querem? Não, a gente vai voltar. Então, meu pai não era uma pessoa que teve oportunidade de muito estudo, mas ele era um cara que sempre mostrou pra gente que a gente tinha que ser o melhor em tudo que a gente fizesse, não importa o que fosse, a gente tinha que se dedicar, né? Então, meu pai é um Sempre cara estimulou, que, incentivou. pra você ter uma ideia, meu pai subia pra mexer na antena, eu ficava aqui embaixo puxando fio com ele. Eu sempre, na minha cabeça, eu tinha que ser o filho que meu pai não teve. Você teve irmãs? Eu tenho uma irmã. Uma irmã. Eu tenho uma irmã mais nova do que eu. Ah, Mas tá. a minha irmã sempre foi de brincar de bonequinha. E tal. você foi a Eu bonecona? não. Eu era batida de frente de bicicleta, subi em muro, quase me matei. E eu, uma vez, peguei uma bicicletinha, cruzei, passei meio centímetro de um poste e fui parar debaixo de uma primavera cheia de espinho. Nossa senhora. A isso, dona da meu? casa me puxou pelo pé, assim, Ai. porque não tinha, eu toda arranhada, né? Pegava pipa no telhado, Não, eu era nessa vibe. Olha, eu era uma peste. Essa maguinha Aí, ó. Eita! Menina homem, era Não, menina menina homem, homem, menina homem. Legal. Boa. Daí no colegial já saía no tapa. Você olha e fala assim, gente, tanta coisa que eu fiz que às vezes eu falo assim, gente, como que eu consegui? E eu sou uma pessoa assim tão tranquila hoje, mas são experiências que a gente guarda que são assim, vem na cabeça, são sensacionais. Mas, enfim, E aí você veio com voltamos pra 17 Mogi. pra cá? Eu vim pra Mogi com 17 não, eu vim com 15 anos. Com de 15, volta, 15. né? Então nós ficamos mais ou menos 9 anos, Aham. 7, né? Então, por aí. Voltamos pra Mogi, eu entrei no colegial, acabei estudando num colégio particular, porque não tinha vaga, a minha ideia era entrar na escola pública lá na ITEC. Não consegui porque eu perdi o vestibulinho. E para entrar na escola particular também tinha que fazer o bendito vestibulinho. E só tinha uma única escola que ainda tinha vestibulinho para fazer. Aí vai minha prima, que já estudava lá. Ai, Marisol, acho que você não vai conseguir estudar. Pra Eu quê? falei assim, como assim? É porque o vestibulinho é muito difícil e eu acho que você não vai passar. Eu acho que falou pra pessoa errada. Falou, pessoal, falou pra quem gosta de desafio, Eu vai falei passar. assim, tá bom então. Deixa tudo comigo, me bem, aguarde. Paciência, né? Fui, fiz a prova, passei, acho que na época, 22º lugar, no meio de... Eram 4 salas de 45, então Nossa. tinha gente pra caramba, né? É. Aí eu falei assim, nossa, eu não sei como você passou. Eu falei assim, passei, né? Estudou. Tô aqui, né? Tô aqui, É? né? Fiz primeiro colegial, lá naquela época, porque eu estudava numa escola estadual, né? Então tudo foi com muito sacrifício na nossa vida. Consegui estudar numa escola
particular. No segundo ano, aí na época a gente fazia, eu consegui metade da bolsa de estudos, Olha, que legal. pedindo ajuda para a família. A gente recolhia na época a gente tinha uma espécie de um carnezinho que a gente dava Sim. para algumas pessoas da família para ajudar simbolicamente, Que legal. né, a uma entidade. Eu acho que são desafios, né, E Marisol? assim, a gente foi crescendo, foi lutando. Aí você terminou a escola, você fez um... Aí eu terminei o É. colegial, né? Naquela época era colegial, Uhum. não que é o ensino médio de hoje. E aí o que eu vou fazer? Boa. Adorava matemática, Gostava tinha de feito o números. curso, sempre gostei de números. Aí eu falei assim, vou fazer administração. Ah, acho que não vou fazer administração não, porque administração são só 4 anos e vai ser mais fácil. Vou fazer economia. Eu sou formada em bacharel de economia. Olha que Você é legal. economista. Eu sou economista. Novidade, não sabia disso. Não. O pessoal enche o saco e fala assim, meu, você é turca, porque não, assim, a gente pratica Fez, no dia a fez dia. aonde economia? Em Mogi? Fiz na UMEC. Ah, fez na UFC, legal. Só que, como todo, preciso pagar minha faculdade, Sim, né? sim. Mais um Aí, desafio. Mais um É desafio. você a rainha dos desafios superados. Primeira entrevista, quem foi? Hoje é meu sócio. Ah. Eu não fiz outra coisa na minha vida que não seja corretagem de seguros. Verdade. Então, seu primeiro emprego já Meu foi na primeiro corretora emprego. que hoje você é sócia. Isso. Quando eu entrei, Então, só- eu fui procurar emprego. Foi na corretora que você está ainda. Sim. Ah, Eu olha que Eu legal. fui procurar emprego. Que você já tinha entrado na faculdade, precisava pagar. Eu precisava pagar. Eu tinha passado na faculdade. Tá. O meu pai pagou a matrícula da faculdade, do primeiro ano, pagou a matrícula para a faculdade. E eu falava, eu tenho 18 anos, eu tenho que pagar a minha faculdade. Eu não preciso. Meu pai, assim, a gente morava numa casa boa, meu pai tinha casas de aluguéis, porque a vida inteira ele fez o pé de meia dele. Uhum. Não teve muito estudo, mas construiu casas, deixou um bom patrimônio, Bom. né? Naquela época a gente não tinha carro de luxo, mas tinha casa, patrimônio. tinha terreno, enfim. E aí meu pai falou, olha, qualquer coisa que vocês façam, pra mim já tá ótimo, né? Então vocês só não podem parar de estudar. E eu Certo. sempre gostei de estudar. Eu falei assim, bom, vamos procurar qualquer emprego, diferente da moçada de hoje que já tem oportunidade de estar trabalhando e já foca naquilo que... Não, a gente tinha que trabalhar para pagar a faculdade, conseguir não importa recursar. o que fosse. Sim. E aí, o que eu fiz? Tive convite, fiz 3 entrevistas, uma em banco, outra na NGK e não me lembro mais em outro lugar que eu fiz. E fui, minha prima me indicou, falou assim, olha, tem um amigo meu que tá trabalhando numa corretora de seguros e ele precisa de alguém para ajudar na parte comercial. Eu falei assim, vou lá, né? Uhum. O Wilton, hoje meu sócio, ele era funcionário de uma corretora de seguros de Suzano, chamada Guardia, corretora de seguros, e que na época era gigante. E ele estava num processo também de início de corretor, que naquela época ele procurava listas amarelas Sim. para poder arrumar cliente. Nossa. Para você ver o quanto Era tempo. difícil de Era conseguir muito cliente, difícil. de fazer o orçamento. Era Então, tudo muito... Ele foi contratado por uma corretora de seguros e aí aqui em Mogi ele precisava de gente para trabalhar, porque a Guardia tinha um ponto de venda na antiga Horizonte Veículos. E ele, como eu era muito jovem, né, estava com 18 anos, ele precisava de alguém com mais expertise para ajudá-lo. Então tinha uma moça que já trabalhava lá pela mesma corretora e aí ele traz para ajudar ele no ponto de venda que ficava dentro da organização que o CAL é despachante, né? E eu vou pro lugar dessa menina. Com 6 meses que eu estava lá no Horizonte, a Horizonte resolve abrir a Europa Corretora de Seguros, que eu nem sei se ainda existe. Aí eu falei assim, e agora? Não tem onde trabalhar. Aí ele falou assim, não, você vem, porque 6 meses... O primeiro cálculo de seguro que eu fiz era numa calculadora desse tamanhinho
E a gente não tinha, eu fiz uma cobertura, e naquela época a gente fazia tudo na mão. A gente chamava, tinha um prêmio de referência que a gente multiplicava, BTNF, ONF, o raio... Meu, era uma coisa assim, tudo na unha, tudo na unha. E eu vendi um seguro para um cara e não coloquei cobertura de terceiros. E aí tinha um vendedor lá na época, porque você vai ter que pagar do bolso, não sei. Aí eu já comecei a chorar, e era uma caminhonete, era um seguro grande. Aí eu pensei comigo, eu falei assim, peraí, o cara vai vir buscar o carro, eu vou falar pra ele, eu falei assim, olha, eu passei o cálculo errado. Sim. Eu tenho duas opções. Eu não tenho condições de pagar só a diferença do preço, porque imagina, ia ser o salário de 3 meses meu quase, né? O que você pode fazer é o seguinte, se você quiser incluir essa cobertura, você inclui. Se não, eu vou falar que eu não vou vender pra você. E o cara me infernizando, né? Eu vou falar o quê? Sim. Não tinha de onde tirar, né? Aí eu falei assim, e o cara falou assim, não, imagina, não tem problema, vê quanto que é, faz tudo. Resolveu. Aí que resolveu o problema. Aí que eu comecei a enxergar, que eu falei assim, gente, eu não posso ter medo de enfrentar os problemas. Se o problema vem, eu tenho que resolver. Sim. Não adianta Sim. fugir. É muito Justo. simples eu ficar chorando, enfiar minha cabecinha dentro de um buraco, virar um tatu. Não é verdade? Não resolve. Nessa resolver. época, você e o Will trabalhavam para outra empresa. Nós éramos funcionários, Ah. ele, só que ele tinha um nível de gerência, né? Ah, tá. Então ele tinha um ponto de venda aqui em Mogi e ele trouxe algumas pessoas para Dessa Guardian Seguros. Nessa Guardian Corretora de Seguros, Ah, tá. né? Aí, passado alguns anos, a gente foi crescendo, Vocês sempre trabalhando crescendo, juntos, né? sempre Cara, juntos. que legal. Sempre juntos. Ele não tinha SUSEP, eu também não tinha, porque nós éramos funcionários dessa corretora. Aham. Aí a corretora, que era muito O grande, que é SUSEP? Desculpa perguntar. SUSEP é, entre aspas, a OAB do corretor de Ah, seguros. entendi. Até pra galera que tá assistindo certificação. entender. Porque assim, Como se fosse Um o CAL do arquiteto, o Isso. CREA do exatamente, engenheiro. o corretor de seguros, ele tem 2 níveis de SUSEP, que a gente chama. Que é a SUSEP plena, que é a que a Nogueira e Valadez tem. Beleza. O corretor de seguros que tem SUSEP plena, ele pode vender todos os produtos, que vai de financiamento, consórcio, automóvel, vida, saúde, previdência, benefícios, tudo que você possa legal. imaginar que um corretor de seguros possa vender, ele Aham. pode vender. Tá. O corretor de seguros que vende vida que vende vida e saúde, ele necessariamente não precisa ter a SUSEP plena. Tá. Ele pode ter a gente chama no nosso meio de SUSEPinha. 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 Tá. Então ele está documentado, ele tem SUSEP, ele pode trabalhar com vendas de produtos de benefício, mas não necessariamente ele é obrigado a ter SUSEP, Tá. né? Porque na época, o que a gente começou a trabalhar, enfim, eu desço da Horizonte, venho, faço parte da equipe pela mesma empresa, passaram aí mais ou menos uns 8 anos trabalhando juntos, tal. O Wilton, ele fala que quando ele foi me entrevistar, diz que foi a coisa, ele até hoje ele fala, eu gosto demais do Wilton. O Wilton e a Marcinha hoje são meus sócios. Um abraço pra Ah, eles, né? abraço O Wilton e enorme. Marcinha. São Opa. pessoas assim, meu irmão de coração. Sempre tá lá nas suas Meu apresentações irmão do sempre. BNI. Tá lá, sempre tá O lá. Wilton é uma pessoa. O Wilton e a Marcinha são 2 pessoas assim sensacionais. Primeiro pra me aguentar, porque eu sou uma pessoa extremamente metódica, chata. E ele é calmão, né? Não, ele é Não. extremamente tenso. Sério? Só que agora ele melhorou muito. Ele tem uma aparência de... Não, mas ele é um cara 100% comercial. Ah, legal. 100% comercial. Ele não gosta de papel, ele não gosta de administrativo. E a Marcinha é o nosso suporte hoje, veio trabalhar com a gente. Também tem SUSEP. É um diferencial da nossa corretora, porque a corretora ela tem 99% dos 100% dos comerciais tem SUSEP hoje. Ah, legal. Ah, legal. Nós- Então, o pessoal tem nós- conhecimento mesmo Sim, do assunto, a né? corretora, Conhecimento e nós fomos uma responsabilidades, né? incubadora de muita corretora grande que tem aqui. Olha que Porque o legal. pessoal ia lá, fazia o curso da SUSEP e vinha, fazia um treinamento, fazia um pouco de produção com a gente até sair os seus documentos e aí elas foram para o mercado com as suas próprias corretoras. Então nós fomos berço de muita corretora que está aí no mercado. E que ano que vocês montaram a corretora juntos? Nós montamos em 99. Em 99 vocês criaram a empresa. 99. Nós já trabalhávamos com seguro desde 94, por aí, 90. Isso tinha mais ou menos quantos anos que vocês estavam juntos?
Hoje nós estamos Não, juntos. quando vocês abriram? Quanto tempo? Você falou, a gente tá 18? passado 8 anos, 9 anos. Mais ou menos eu tava com 25 para Nossa, 26 abriu nova. anos. Nova. Abriu Começou nova. a empreender nova, então. É. Não, eu já tá. Porque o que aconteceu? A Guardia, ela começou a passar por alguns problemas financeiros. É. E aí eu falei pro Wilton. O Wilton tava com o filho mais velho dele, pequenininho. A Marcinha praticamente ganhando o Marcelo. Que hoje os dois, e mais a esposa do Marcelo, trabalham com a gente na corretora, Natália que também. legal. E a gente começa... Eu virei pro Wilton e falei assim, Wilton, infelizmente eu tenho que terminar de pagar a minha faculdade. E pagar as minhas contas. Eu não sou arrimo de família, você é arrimo de família. De duas uma. Ou a gente tira a nossa SUSEP e a gente desvincula da Guardia, ou então eu não vou ficar sem receber. Né? Infelizmente, ninguém vive de vento, todo Sim. mundo trabalha e trabalhava muito. Naquela época era... Você fez curso para tirar a SUSEP ou Aí- tirou direto? Não, assim, a gente, naquela época, tinha o que a gente chamava de provão. Era uma prova com 24 matérias que a gente fazia ou em julho ou em dezembro. Nós arriscamos, fizemos em julho, não passamos. E quando foi, o combinado era quem tirar SUSEP, abre a pessoa jurídica e depois o outro vai tirar SUSEP da forma como for possível. Porque já existia o curso de corretor de seguros. Só que era em São Paulo, a gente tinha que disponibilizar meio período, porque para ir e voltar, fazer o curso era um problema. Então, eu consegui tirar a SUSEP em dezembro daquele ano. E daí a gente abriu a pessoa jurídica. Só que naquela época a pessoa jurídica demorou 1 ano para ser aberta. Antigamente demorava, né? Muito. Você tinha que ter o CNPJ, É. você tinha que mandar documentação para a SUSEP. A SUSEP ficava no Rio de Janeiro. Nossa. Era tudo via fax. Nossa, era um tormento. Então foi 1 ano pra gente abrir a corretora assim, documental. Mas a gente já estava trabalhando como pessoa física. E aí o Wilton, como a Marcinha já dava um suporte pra gente na parte administrativa, até então não tinha SUSEP, mas estava com a gente. Já trabalhava com a gente, né? Eu falei assim, Wilton, faz o seguinte, eu seguro a corretora de manhã, eu e a Marcinha, e você vai fazer o curso, porque no curso só não tira o SUSEP quem não quer. Porque você faz a prova, a cada 2, 3 matérias você vai lá e faz a prova. Cada 2 anos você faz daquilo que você está estudando naquele mês. Então você faz passo Então a você passo. faz picadinho. Então não tem como depois de um período de Sim. quase 8 meses passando você por não etapas. tirar. Você vai passando por etapas. Tá, E legal. quem quer tirar só a SUSEP, não sei se hoje em dia tá assim, mas naquela época era assim. E se você quiser tirar só a SUSEP para saúde, de Susepinha. benefício, que é a SUSEPinha, você consegue eliminar esse curso antes. Então você Ah, faz, tipo, legal. 5 meses já tá tranquilo. Então, só que aí ele começou a fazer o curso, ia para São Paulo, e é cansativo, ia, voltava, estudava, fazia provas, que... E aí quando chegou no meio do ano, ele falou, não aguento mais, vou fazer o provão. Aí ele fez e passou. Ele Olha passou que bacana. primeiro. Aí assim, ele acabou passando sem precisar terminar o curso. Mas daí ele falou assim, já tô aqui, vou terminar o curso porque é aprendizado. Também continuou, só que já não tava com aquela cobrança, né? Aí ele pegou, já estava no contrato social, né? A gente conseguiu, aí a gente só incluiu a SUSEP dele pra gente ficar como se fosse os dois com a SUSEP, né? E os dois já éramos responsáveis pela corretora, mas ele passou a ter responsabilidade também, né? Responsabilidade técnica, né? Que até Legal. então só eu tava porque a SUSEP era minha. E a Nogueira e Valadez, ela atua em qual nicho? Em qual segmento específico? Ou você atende desde um seguro de vida, um seguro da empresa? Explica um pouco até para que as Olha, pessoas consigam entender o que exatamente a Nogueira e Valadez Falando faz. de Nogueira e Valadez, a nossa corretora ela está autorizada pela SUSEP a atender todos os ramos de todos os seguros. É uma corretora Mas completa. existe, geralmente você dá corretora mais foco em completa. alguma coisa, né? Só que assim, hoje, nós, a vida inteira, até poucos anos atrás, nós estávamos muito focados no ramo de patrimoniais. Mas são produtos que dão muito trabalho, porque a rentabilidade é boa. Fazer um seguro de automóvel é legal?
é legal, é importante, sem dúvida nenhuma. Só que tem muito corretor fazendo seguro de ramos patrimoniais. Hoje você consegue contratar querendo o seu ou não, seguro você vende sozinho pela entre internet. aspas, um commodity, né? Exato. O mesmo produto que você vende aqui, o outro vende ali. Exato. O que muda um pouco é talvez um relacionamento, alguma coisa, né? Exatamente, porque assim, a maior dificuldade que hoje, a nossa corretora, ela já é estruturada, né? Graças a Deus, são 33 anos de mercado, é muito tempo. Sim. Então, Eu assim, conheço lá, muito bem equipado. entendeu? Então, assim, hoje a gente está começando a olhar para o que a gente chama de o filé mignon do seguro, que é a área de benefícios, Entendi. né? Quando a gente começou, mal se falava de seguro-saúde, mal se falava de seguro de vida. Até hoje, né? O seguro de vida, numa fala minha, numa outra oportunidade que a gente teve, a primeira coisa que o cidadão, quando perde seu emprego, é cancelar o seu seguro de vida. Não sou eu dizendo, é uma realidade. Só que a pessoa, quando para e pensa um pouquinho, a primeira coisa que ele tem que dar um jeito de manter, se ele perde o emprego, é o seu seguro de vida. Porque você já pensou, se você é arrimo da sua família, você tem um seguro de vida, você fica doente, você vem a faltar, como que a sua família vai ter sustento se você está desempregado e você ficou doente? E se você não está aqui presente para poder ajudar a pelo menos permitir que a sua família caminhe um pouquinho por um certo período com uma forma tranquila para absorver a sua ausência, o inventário daquela casinha, que era a única casinha que vocês tinham e que tem que pagar. E o seguro de vida, ele é isento, né? Ele não entra no inventário, então é um dinheiro que fica liberado para você poder receber ali e pagar o seu inventário, para manter o seu patrimônio, para preservar seu patrimônio. Então, assim, hoje a Nogueira e Valadez está começando a olhar para outros focos. Dentro do BNI existe uma divisão de seguros de patrimoniais, vida e saúde. E essa divisão a gente segue à risca. Legal. A gente é muito sério com relação a isso. E foi uma coisa que eu consegui mostrar dentro da corretora, a importância do BNI na nossa vida, o quanto nos abriu portas também, né? E o quanto a gente tem que ser fiel enquanto a gente estiver ali dentro. E quando a gente fala em seguros patrimoniais, né, que é a cadeira que você ocupa no BNI, nós estamos falando de todo tipo de patrimônio, né, Marisol? Isso. Todo tipo. Veículo. Veículo, residência. Você que tem aí um veículo, tem um caminhão lá, tá lá rodando sem seguro, ó. Cuidado. Cuidado, hein, cara. Barco também faz seguro? Faz, né? Barco. Nós legal. tivemos sinistros de barco na corretora. Até celular faz seguro hoje em dia, né, Marisol? Celular, bicicleta. Bicicleta, olha. Bicicleta. Mogiano tem bastante. Mogi hoje em dia tem bastante bicicleta. Tem, inclusive hoje meu sócio está visitando um pessoal em, acho que Sabaúna, não, em Luiz Carlos, que tem um point lá. Olha que legal. Bacana. Fazer uma parceria. Para fazer uma parceria. Ah, que legal. A gente valorizou muito a bicicleta. Gente, tem bicicleta hoje que custa 30 mais mil. que carro. Mais com 30 carro, mil. tem bike. Tem bike de 100 mil. E assim, E a galera gasta, hein, meu, com essas gasta. E assim, e não adianta, a gente que é leigo, ainda a gente junta as moedas para comprar uma bicicleta bacana. Agora tem pessoas que não se preocupam com isso, compram uma bicicleta, utilizam a bicicleta, e o duro é que se você vai perder essa bicicleta, né, tipo, você vai ser assaltado ou acontece alguma coisa, simplesmente você vai, não leva a minha bicicleta. Não, leva a bicicleta. Fica né? tranquilo. Em paz. Minha vida tá segura O pessoal aqui. passava de Kombi, né? Abre a coisa, empurra o ciclista, Sério? pega a bike, joga na Kombi e vai É o embora. mesmo problema com moto, gente. Esses dias teve um cliente nosso que ele trabalha numa loja de autopeças em São Paulo. Ele parado com uma moto dele, eu nem sabia disso. A moto não é uma... Mas tem uma peça... Ele me mostrou o vídeo do cara roubando uma peça caríssima que fica no painel da moto, que só faz assim. Ele fez assim, Puxou e foi embora. puxou e foi embora. 8 mil reais de prejuízo. Nossa. Marisol, uma pergunta.
Não sei se você vai comentar, mas eu vou até adiantar um pouco o assunto. Por exemplo, seguro viagem. Você não comentou, mas acho que você faz também. Faço também. E é uma coisa que às vezes, né, a gente aqui, todo mundo tem oportunidade de viajar, Sim. e às vezes as pessoas não valorizam. E eu acho que relativamente é um seguro barato para você Baratíssimo. fazer. E, cara, te livra de vários perrengues, assim, absurdos. Pouco antes de começar a gravação aqui, a gente tava conversando, Califórnia, São Francisco, Nova York. E, por exemplo, Estados Unidos. É caríssimo, cara. Um médico nos Estados Unidos. Então, às vezes a pessoa pega, vai fazer uma viagem, sei lá, vou esquiar, vou surfar, faz uma viagem mais radical. E pode acontecer. Ou é turismo mesmo. Tropecei na rua, torci o pé, caí e me machuquei. Tem que ir para um hospital. Cara, em Nova York. Extravio de bagagem cobre também? Cobre. Olha, uma coisa que as pessoas acham que seguro viagem, primeiro, é caro. Não é caro. Não é. Segundo, só dá pra fazer seguro viagem quando eu tô indo pra fora do país. Não. O seguro viagem você pode fazer até dentro do país. Então, olha só, por exemplo. De um estado para outro estado? Ah, vou passar uma semana no Nordeste. Posso ter seguro viagem? Deve ter seguro viagem, porque às vezes a sua condição financeira não dá pra você ter um plano de saúde nacional. E você tem um plano de saúde que te atende muito bem, porque raramente você sai da sua região, do estado de São Paulo. E ok, fiz um produto bacana, né, lá com o Lúcio, beleza, ok. Só que eu resolvi, como aconteceu com uma amiga nossa, corretora inclusive, que resolveu ir para Fernando de Noronha. Nossa. Ela gastou para fazer o seguro viagem dela. Acho que ela ficou, era um passeio que ela ia ficar em torno de uns 10 dias, ela ia ficar 3 dias em Fernando de Noronha e o restante dos dias ela ia ficar, não sei se no Recife, eu não sei exatamente o lugar, mas nos pontos de conexão que te levam para Fernando de Noronha. Mas estava no Nordeste. Ela come algo que não deu, que deu ruim. Não deu match bom. Não deu match bom Meu e passou Deus. mal. E ela pegou uma infecção. Nossa. Em Fernando de Noronha, você tem um voo de manhã e é o mesmo voo que volta para o continente. É chato. Caro, hein? Né? Você traz isso aí. Caro, não tinha o que fazer. Ela liga ela fez um seguro, gastou 50 conto para fazer o seguro, foi muito barato. R$50. R$50. R$50, galera. Vai vendo. Pelos 10 dias, porque ela ia para o Nordeste. Baratíssimo, Não importa, cara. não importa. Tava dentro do Brasil, nacional, a companhia não pergunta onde você vai ficar. Tá dentro do Brasil, acabou. E ela vai pra Fernando de Noronha, como o negócio não ficou legal e tal. E por sorte, ela já estava no último dia do passeio dela, porque seria uma sacanagem ela ter que voltar. Mas ela teria ligando na central, porque uma coisa que é importante, não são todos os seguros viagens, que eles são seguros de reembolso. E o seguro viagem, ele é um seguro de assistência. Então, você liga na assistência e a assistência vai dizer para você tudo o que você precisa fazer. Então, o que ela fez? Ela ligou, falou assim, olha, eu não preciso voltar porque o meu voo já é amanhã cedo. E, tipo, era de noite, não ia adiantar nada, porque se ela fosse pegar um barco, ela não ia chegar em tempo hábil. Então, ela não tinha como sair. Então, ela ficou ali no postinho de saúde, tomando um soro, que foi o que dava para fazer, porque em Fernando de Noronha você não pode sequer ter um filho ali, porque é um local onde é quase que um posto de saúde que tem de atendimento. Tanto é que as moradoras, né, do local, com 7 meses de gestação, elas são obrigadas a sair da ilha. Da ilha. É obrigada. O próprio Recife obriga isso. Aí muitas vezes, quando as pessoas não têm condições, né, porque são ilhéus e às vezes não têm condições de moradia, eles têm um certo subsídio para que não tenham as crianças ali. Porque o problema populacional vai ser maior do que ela sair antes e pagar um lugar para ela ficar ali temporariamente fora da ilha. Mas enfim, ela pega o avião, vem e ela já direcionada pelo seguro viagem, ela tinha um hospital para ficar. Ela ficou 1 semana internada, fez todos os exames que precisou, teve todo o atendimento e voltou para São Paulo. Nossa. Então, assim... Isso com R$50. Com R$50. R$50. Se não tivesse esse seguro, ela ia gastar... É que muitas vezes, né, Marisol, pega uma viagem, um seguro viagem, é R$50 às vezes um seguro desse.
Às vezes a pessoa acha que tá todo mundo querendo empurrar alguma coisa. Ah, não, tá querendo me vender, mas quer me... assim. Não é, cara, não é. Não é. Seguro é uma coisa É importantíssima. importantíssimo. Importantíssimo. Eu já tive entendeu? casos- Por 50 reais, meu, Então, imagina assim, quanto não teria sido, assim, né? São tantos cases que a gente tem de seguro viagem na corretora que, sinceramente, é que nem você ter um filho com algum tipo de situação pensando que nisso você agora. pode orientar. Porque, olha, são tantas coisas que a gente tem de experiência que a gente fala, não saia da onde você está para ir para um passeio qualquer, que tem uma certa distância, que você precise de algo diferente, que não dê para você voltar a hora que você quer sem fazer um seguro viagem. Olha, eu já tive casos de um cliente, ele foi lua de mel, ele foi para fazer Europa, ficou 30 dias viajando, né? Sonho de consumo de qualquer pessoa que adora viajar, né? Nossa, nem fale. Ficou 30 dias viajando, ele ficou 20 dias na Europa, fez vários locais e a última perna da viagem dele seria na Indonésia. Nossa. Top. Ou seja, nada com lugar nenhum, né? Só que ele estava não na Indonésia, ele estava numa ilhota próximo, do lugar mais próximo de avião ali para ele poder pegar um aeroporto maior, dava mais ou menos 1 hora de avião. Nossa. Ou seja, numa ilhotazinha assim, Tava lá em lugar, Mentawai, sei no lá, meio do exato. mar. Cara, simplesmente tinha hospital, tal, no lugar. Só que ele teve uma crise de apendicite. Nossa, gente, isso... Pode matar. Não, É. imagina. Se não cuidar, Ele não mata. podia pegar um avião para vir embora. Ele não sabia se era dor de estômago ou o que era. Eu lembro que na época ele liga, a esposa dele liga Acho que pra eu mim. sei quem é até. É um cara de São Paulo. Não, é um cara de São Paulo. São Paulo, É né? De São Mogi. Paulo. Tem uma Não, pessoa não. de Mogi que tem uma história parecida. É. Conhecido Ele- meu, mas ele tava surfando. Muito parecido com essa É. situação. Não, ele foi pra viagem de lua de mel mesmo. É. Ele queria um lugar paradisíaco, nada com lugar nenhum, aqueles lugares maravilhosos. Aí ele teve começou com uma dor de estômago, ele vai lá e paga uma consulta médica, acho que uns $150, uma coisa assim. E eu tava, era férias, eu tava passando uma semana viajando e tal. E celular mal pegava onde eu tava também. E a menina liga pra mim. Ela falou assim, eu tô ligando pra você e tal, mandou mensagem, nem me lembro se foi mensagem, ela conseguiu falar comigo, e ela falou assim, Marisol, eu paguei uma consulta aqui, mas será que meu seguro viagem cobre? Eu falei assim, pelo amor, eu lembro que eu só falei isso pra ela, eu falei assim, pelo amor de Deus, não paga mais nada, pega a central que eu te dei, na carteira, porque eu falei pro rapaz, expliquei, desenhei e tal, mas às vezes a pessoa fica tão assim que não sabe para que lado tira. Então ela falou assim, olha, eu não sei se é alguma infecção, alguma coisa que ele comeu ou se é alguma coisa mais grave. Então eu acho que a gente vai ter que fazer alguns exames. Será que cobre? Eu falei assim, cara, pelo amor de Deus, não paga nada. Liga na central e conta o que está acontecendo. Ou seja, ela fez a cirurgia. Nossa, fazer cirurgia. Ali, teve que fazer a cirurgia lá, no nada com lugar nenhum, Ah, porque não mas podia isso é pegar. apêndice, é apêndice. Apêndice, Se ele estourar, né? dá infecção O generalizada. cara não podia morrer. Não pôde pegar avião para voltar para o aeroporto maior, para poder vir para Brasil e para qualquer outro lugar com mais recurso. Então ela fez a cirurgia, ele fez a cirurgia num hospital simples ali, que era o que tinha para socorro. Fez a cirurgia, aí ele ficou hospedado, passou os 30 dias da viagem, ele ficou hospedado mais 10 dias para dar o tempo dele se recuperar. Ele e a esposa, naqueles lugares, só tem hotéis de milhões de estrelas, ficou hospedado Tudo por custo. nesse hotel. Aí voltou pro Brasil, com a única coisa que ela teve que fazer, ela gastou com essa única consulta que não teve o reembolso, e ainda bem que não fez mais nada, né? E precisou de alguém que fizesse o trâmite de mudança da passagem aérea, porque naquela época, eu não sei como está hoje, mas naquela época tinha que ser alguém, tinha que ser ou a própria pessoa ou alguém muito próximo para poder ligar na empresa aérea para fazer a mudança da passagem, pra não perder. né, para não perder. E ele voltou
na primeira classe, porque ele estava recém-operado, e ela voltou na econômica mesmo, Ah. mas voltou. Mas gozaram de mais 10 dias Poxa, no hotel. não. Então, Economizaram assim, uma baita grana. Nossa. E às vezes é um segurinho tão pequeno que você vê Não, o a gente impacto. tem. Então, assim, são situações que você resolveu, não importa, eu tô indo na Argentina, vou passar um final de semana. Sim. não tem problema, faça, porque Faça. Concordo. você pode ficar assim, descapitalizado. Faz seguro, de faz tal seguro do seu forma. carro, da sua casa. Olha, Nossa, seguro também residencial. Também Barco, me ajuda seguro bastante. residencial. Bike, viagem. Barco. Todo mundo fala assim, meu Deus, a minha casa vai 2 milhões, imagine quanto vai custar o seguro da minha casa, sendo que o meu carro que custa 100 mil, eu pago uma fábula. Gente, seguro residencial É muito é barato. muito É mais em conta do que barato. casa, né? Você Aliás, pode se a basear casa é mais em ou conta menos, do que carro. Sim, você pode basear mais ou menos pro valor do IPTU que você gasta. E o Sem Marisol, contar as assistências, né? Que E a se- maioria dos seguros hoje e tem. as seguradoras, você trabalha com várias seguradoras. Trabalho com 12 seguradoras 12 diferentes. seguradoras. Legal. Uma Então, boa, assim, boa. Pode ser que eu não consiga te atender numa determinada demanda? Pode ser. Mas as chances de eu não conseguir te atender é muito Muito pequena. pouco. É. Porque não é possível que a gente não ache um sapato Que caiba no seu que pé. caiba no seu pé. Ah, muito bom. A gente Aí, tem, a gente Marisol, busca isso, né? Legal. A pergunta que não quer calar. Sua história é Ai, meu fantástica. Deus. Agora conta pra nós aqui, pro pessoal. Como é que o Beni entrou daí na Nogueira e Valadez? Como é que surgiu? Como é que vocês... De onde surgiu essa ideia, essa visão? Pois precisa entrar no Beni. O Que já, BNI. já deu pra entender que vocês já eram uma empresa consolidada. Sim, sim. Né? Mas ainda assim o Beni despertou algo em vocês. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. O BNI foi... eu sempre tive vontade de conhecer o BNI. Sempre. Só que na época que eu tive a oportunidade de entrar no BNI, tinha um outro membro, né? Isso Ela já era no tava Prisma? ocupada. Que já Já era no estava Beni com a- Prisma, isso. no Prisma. Legal. Só que assim, eu não entendia muito bem a metodologia. Eu falava assim, mas como que eu vou conseguir fazer uma visita? Eu tive convites de membros, vai lá na reunião, como a gente convida as pessoas para irem na reunião, É. Sim. né? E aí eu fui convidada e eu falei assim, não vou na reunião, se já tem uma outra pessoa na minha cadeira, não faz sentido, Geralmente é. né? As pessoas É, o pensam pessoal nisso. pensa Eu- assim. né, eu Não pensei- perca a oportunidade de É, ir até- no Não vídeo, até- viu? não percam, porque Até olha, queria sempre fazer uns existe uma parênteses. chance. Queria fazer até um parênteses nisso aí. Esses dias uma pessoa me perguntou, na verdade foi hoje na reunião, né? Hoje é sexta-feira, o pessoal lá não sabe não, mas hoje é sexta-feira. E na reunião me perguntaram, falou, olha, nossa, mas eu tenho que trazer convidados, só convidados que têm potencial de entrar no grupo? Não, tem que trazer todo tipo de convidado. Por quê? Porque o convidado, por mais que às vezes ele não vá entrar no grupo, isso vai ajudar a divulgar o grupo. Divulgar. Então você aí que está assistindo, se você é membro do BNI, traga seus convidados, independente de quem seja. É seu amigo, seu vizinho, seu porteiro, não Cunhado, importa, cunhado, primo. já Porque tem assim- a cadeira, não tem problema. Porque assim, não só da gente aprender muito que o BNI é uma escola da vida, né? É uma forma de você talvez ajudar alguém que esteja precisando de um detalhe para dar uma viradinha na É chave. isso. Né? Não serve para mim, mas pode servir para você. E pode você servir já pra foi outro, direto né? pro Prisma? Fui pro Prisma. O que acontece? Teve influência Esse meio- do seu marido ou não? Porque ele Não já era pra- membro, ele já era membro de uma equipe ele, BNI. ele Era do já era Smart. membro, ele já era do E eu sei que ele sempre foi Smart. muito ativo, né? Ele, também, tá. ele é um membro engajado, ativo, Sempre. sempre tá em Tanto liderança. é que tal. eu vivia muito o Smart, né? Uhum. Quando, E ele te incentivava, agora vocês não, têm que ele, entrar. ele, e tal. ele, assim, ele não incentivava a entrar porque ele sabia que não dava pra eu entrar. É. Ele preferia que eu não sei se preferia, mas ele não incentivava eu entrar no Smart, primeiro porque já tinha um outro corretor Sim. lá, Uhum. né? Amigo nosso, inclusive. E já tinha No Prisma. no Prisma também, Então, acho amigo que- nosso também. Tá, então às vezes ele tentava não alimentar muito isso em você nesse porque, momento. assim, era algo que naquele momento não dava. E eu via ele participando daquele. Quando ele foi renovar pela primeira vez, eu falei, nossa, mas você vai renovar de novo com esse negócio, ó. Esse negócio de BNI, putz, esse negócio, essas Porque reuniões. Seita. ele É, sempre essa seita foi- aí. ele é um cara extremamente intenso. Então É. ele se joga de tal maneira, né, que é até bonito de ver, né? A gente que o conhece sabe que ele é bem Né, participativo, né? Bem gosta, atuante. ele tem uns braços que ele parece um polvo querendo abraçar o mundo. Eu nunca vi
né? E isso eu acho muito bonito. Tudo que ele pega para fazer, ele quer fazer com excelência. Então não serve fazer mais ou menos. E ele assim, não reclame se não der certo, se você não foi dedicado o suficiente para que aquilo fosse muito certo. Legal. Desse muito certo. E aí, assim, ele não me sente... Ele sempre falava muito bem, tal, eu ia nos eventos, tal, eventualmente eu ia numa reunião ou outra, mas eu não tinha aquela coisa de entrar. Porque eu sabia que eu não tinha chance nenhuma de entrar, Sim. porque as cadeiras que eu poderia ocupar estavam ocupadas, né? E daí, num determinado momento, um membro que estava no Prisma, que era amigo nosso, sabendo que a gente sempre conversava sobre BNI, tarará, ele virou pra mim e falou assim: Marisol, eu vou sair pra tentar fundar uma outra equipe, montar uma outra equipe. Porém, eu não sou voto pra você entrar. Mas, se você apresentar a ficha, né? Já é um caminho. Já é um caminho, Metade. meio caminho andado. Vai numa reunião, conhece e apresenta a ficha. Apresenta a Quem ficha, vai comitê. dizer se você tem capacidade, se você tem networking, que você é merecida da cadeira, não sou eu. Eu simplesmente vou sair. Agora, eu tô falando isso pra você meio de spoiler, porque assim, se eu saio, É uma cadeira vai bem entrar... disputada, né? É uma cadeira de Cadeira bem corretagem de disputada, seguros, é uma cadeira bem disputada. De repente entra qualquer cara aqui, não entende da metodologia, vai sair atirando para todo mundo e vai... Aquilo que eu consegui de formação de carteira, que me ajuda bastante, o cara vai sair dando tiro no meu pé, não faz sentido. Como a gente é muito amigo e é parceiro, tá sempre juntos e tudo mais, ele falou assim, eu vou te dar esse spoiler, se você quiser, vai lá. Só que aí ele falou assim pra mim, ele falou assim, Marisol, só que é o seguinte, se eu falar pro Yutinho, ele não vai querer ir, porque eu conheço bem a pessoa, porque ele é pavio curto, e ele gosta de ter que acordar muito cedo, toda aquela coisa de rotina, não é a vida dele, porque ele é comercial, ele é muito dinâmico, não vai dar certo e não vai rolar. Então, assim, o perfil de BNI, como eu te conheço, como eu conheço ele, é seu. Então, se você for para pegar a bucha, ok, né? Então, você vai. Eu falei assim, não, beleza, vamos ver. Aí eu falei assim, bom, existe uma certa chance 0,000 de aprovar minha ficha, mas existe se eu apresentar. Se eu não apresentar, não vai existir nunca. Mas você é a mulher dos Né? desafios. A Né? mulher dos Olha, desafios. Você acha que olha, o comitê ia aí conseguir foi. vencer a mulher dos Aí eu desafios? falei assim, vou lá, né? É. E fui. E assim, deu certo, tô lá até hoje. Quanto mas tempo já de Benin, Marisol? eu tô indo pra 4 anos. 4 Estamos anos já. agora Eu lembro quando você entrou. Em abril de 4 2023, né? anos, O pessoal que tá vendo É. isso aí em 2070, já faz já 50 anos já desse vídeo. Gente, mas assim, o BNI pra mim, assim, a Nogueira e Valadez, ela já era consolidada em Sim. mercado, Aham. né? Então, quando eu entrei no BNI, como o meu sócio, ele é extremamente comercial, ele era quem aparecia muito na corretora. E o meu objetivo sempre foi o seguinte, eu sou a Valadez da Nogueira e Valadez, eu não sou funcionária da corretora. Eu tenho que aparecer como Valadez da Nogueira e Valadez. Tem que Porque criar um espaço, né? eu tenho que Espaço. criar Geralmente o espaço. sócio que é mais operacional, ele passa essa imagem de às vezes Exato. Ser funcionário. funcionário. Infelizmente. 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 Mas não por ele ser melhor ou pior do que eu, não. Mas porque, assim, eu trouxe esse lado papel pra minha vida, né? Então não é nem culpa dele, é mais culpa minha Aham. do que dele, né? E a sociedade ali, a gente só tá junto há 33 anos porque a gente divide tudo. Ele fala muito assim, deixa que eu bato e você assopra, tá É bom? isso. Tá bom. É mais ou menos assim. Então, quando dá 5 minutos de estresse ali, eu sei que não adianta discutir com ele naquele momento que ele tá nervoso. Aquele não é o momento de falar com ele. Passa 1, 2 dias, eu chego lá e falo, olha, Wilton, você lembra aquela situação assim, assim, assim? O cara começa a chorar. Entendeu? Então você tem que aprender a lidar com as pessoas. Sem dúvida. É E o muito Ben- eu e meu né? sócio. Eu também sou assim. Não é? Só que eu sou o Wilton na história. É, né? Então, assim, Então um grande abraço aí pro meu sócio Valério. A Camila, que é meu braço direito lá também, que a me aguenta Marcinha, muito. eu brinco com a Marcinha esposa do Wilson, a Marcinha é É. sensacional. A Marcinha, a gente brinca que assim, a gente trabalha ali, a única diferença é que ela leva ele embora, graças a Deus.
Que né? beleza, hein? Eu fico só com a parte operacional da coisa, mas ela leva ele embora. Mas assim, a gente se dá muito bem, porque a gente que sabe legal. entender os nossos limites. E o Beni, pra mim, foi uma escola, porque eu sempre fui uma pessoa muito falante, mas eu sempre tive muito medo de falar. Eu sempre tive medo de me De se posicionar. expor mais. Que Entendeu? legal. Eu prefiro muito ajudar por trás e não tem problema que talvez eu não leve o louro do negócio, entendeu? Sim. Mas eu sei que aquilo tá acontecendo porque eu tô participando. Então eu sempre fui assim. Eu preferia sempre estar assim. Mas chegou um momento na minha vida que eu precisava aparecer porque eu não estava aparecendo. E o BNI me ensinou a me posicionar. Então eu tenho uma gratidão pelo BNI como pessoa que é sensacional. O Maravilha. Kate mesmo fala. Eu vejo você antes do BNI e eu vejo você pós-BNI. Pós-BNI. Você é outra pessoa. Então, para quem tem o BNI como intenção no caminho da sua Isso. vida, eu falo de cadeira que o BNI ele serviu para eu crescer emocionalmente, pessoalmente, profissionalmente, em todas as vertentes da minha vida, Olha que até top. mesmo dentro da minha casa. Olha que legal. Então, gente, BNI é networking? Nós não É estamos muito ali. mais do que fazer negócio. Muito mais. Exatamente. Muito A mais. gente, óbvio, a gente não tá no BNI pra brincar. É. Todo mundo quer ganhar dinheiro. Seria muito hipócrita da minha vida falar assim, não, eu vou acordar todo dia às 5 horas Sim, da manhã, sim. trocar de roupa e vou lá pra ficar batendo papo. Gente, não é isso. Só um parênteses, Né? ó. 5 horas da manhã só na sexta, tá? É. Isso, só na sexta, porque nos outros dias a gente acorda às 5h30. Mas tudo bem, porque Eu o acho resto a que gente tem que brincar trabalhar. é que o pessoal confunde o brincar com ser divertido. Exato. Tem que ser divertido. É divertido, mas é sério. liberdade sem Alegre, libertinagem, Pra né? ser isso. descontraído, mas Exatamente, não é exatamente. brincadeira. Não é, É gente, o que você sério, falou. é É sério, é sério. E funciona, né, E Marisol? funciona muito, porque assim, você fecha um negócio, ou principalmente você dá a oportunidade para alguém fechar um negócio, o fato de você ver aquela pessoa feliz e realizada, aquilo volta para você de Volta. tal forma, Energia, né? é impressionante. Nós somos energia. Você né? escuta ouvir uma referência como o Saulo ganhou recentemente É. ali. Eu falei assim, gente, o meu sonho de consumo é poder ajudar alguém nesse naipe, cara. legal. Nossa, E por é que, legal que não fazer me parte, pedem né? alguém que pode ser que eu consiga E fazer é aquele notável a evolução das pessoas, né? Quando Sim. entra lá, que se dedicam, né? É assim, o BNI tem que se dedicar, não adianta. Não é um grupo, vou entrar lá para o pessoal chama de caçador. Não é para entrar lá só vir para buscar dinheiro. Não. Uhum. É quem vive BNI mesmo, quem tem essa paixão aí na Se vida. doa. Sem dúvida nenhuma. Nossa, olha, é sensacional. Olha, vale a pena. Muito bom. Vá na reunião, procure uma maneira de visitar. Pode me chamar que eu arrumo uma forma de você visitar o BNI. É isso Venha aí, como precisamos de meu convidados. convidado, É verdade. né? E olha, sinceramente, tenha a oportunidade de conhecer um pouquinho da nossa metodologia. E eu Porque quero é muito aproveitar estudo. até fazer um convite aqui, Marisol. Um convite para as pessoas de outros grupos que estão nos assistindo, principalmente os grupos da nossa região aí. Vá numa reunião do BNI Prisma, Sim, o BNI legal. Prisma, né? Para quem ainda não sabe, o BNI Prisma foi o primeiro aqui do Alto Tietê e do Vale do Paraíba. Ele é o primeiro grupo a nascer. Então, vai conhecer uma reunião nossa para vocês, às vezes, buscarem algumas coisas para levar para a equipe de vocês. Vale cada segundo que você passa lá conosco, viu? Tem muita gente ainda que tá no online, Sim. 3 online e uma presencial Acho que só o no Lotus, mês, né? né? O Lotus é Lotus. todo Lotus Tem presencial. outros, o grupo de Poá também é assim, Suzano também tem assim. Vai lá, vai na reunião presencial. Eu tive uma semana com um membro aí de outra equipe e Show. convidei ele. Vai lá que é diferente. Vai conhecer para você ver que energia legal que tem dentro do BNI Prisma. O Prisma, ele tem uma energia assim sensacional. Não tem como mensurar. Mas às vezes existem pessoas que falam assim, poxa, mas para mim é tão difícil ir todo final de semana, toda sexta-feira, estar presencial. Mas existem grupos que são híbridos. Híbrido, né? o cara faz Sim. reunião da Então, própria assim, casa, Conhece o viajando. Prisma, É. conhece a metodologia, Isso. conhece tudo aquilo que a gente tem para oferecer, que é muito Muito, bacana. muito. E se adeque. E aí, ó, Né? Veja exemplo se você vivo se de pessoa identifica, né? que cresceu dentro do BNI, ó, cresceu bastante. Já Muito era uma legal. empresária, já tinha uma empresa consolidada e você viu Sim. que ainda assim
conseguiu ter grandes aprendizados, teve grandes ganhos, muito mais do que o financeiro. Né? A gente ganha dinheiro, ganha bastante dinheiro, mas o importante, às vezes, tem pessoas que buscam até crescimento pessoal. A melhoria. Pessoal. Então, a melhoria. Nossa, Marisol é um dos A Marisol é um aqui. case que realmente, às vezes as pessoas falam, o BNI é para empresa muito pequena, ou a empresa é grande e não vai dar bola. Não, tá aqui a Marisol, a maior Marisol, prova disso. exatamente. A gente sempre aprende alguma coisa. Não, bom. todos os dias. Você aprende na parte educacional, você aprende com um amigo que te dá uma ideia. Nas reuniões você, 1 a 1. né, nas reuniões 1 a 1, você Você às vai vezes conhecer a vai para empresa falar do de meio. um assunto, você sai de lá tão rico de informações Que legal. que é sensacional. Você não é só gerando negócio, é gerando amigos, Legal. né? Exatamente. É quase que uma grande família, É né? isso mesmo. Vira, né? Acaba Vira, virando. com certeza. Vira, não Acaba tem virando. como. Muito bom, Marisol. Pô, Marisol, quero agradecer aqui você por ter partilhado conosco essa experiência, por esse testemunho maravilhoso aí do BNI. Né? É muito bom pra gente, né, Saulo? Sim, é Ver sempre pessoas enriquecedor. que é sempre enriquecedor e assim motiva a gente a continuar, né? A gente sabe que Satisfatório. precisa dessas injeções de ânimo. É satisfatório ver uma pessoa que nem você que evoluiu, que testemunha a favor do grupo. E isso é maravilhoso. Então, eu quero te agradecer de coração mesmo por ter vindo aqui, por estar nos apoiando aqui no nosso podcast, tá partilhando aí com os nossos telespectadores aí essa história maravilhosa de vida. E sem dúvida nenhuma, tem muita gente saindo daqui hoje falando assim: não, se me desafiar agora eu vou ser igual ao Marisol. Né? Ai, Pelas gente. pessoas não desistirem fácil, né? A gente Isso não é pode muito desistir importante. nunca. Eu acho que a gente só que nem no tênis, né? O jogo acaba na última Ah, é, bola, Marisol. né? A Marisol joga um tênis Mais ou menos, violentaço, né? hein, meu? Tênis, ele dá umas raquetadas, Não, dá umas não, raquetadas. não. Joga bem, Não, joga gente, bem. não. Só uma observação também, eu vendo a Marisol falar aqui, olha, outros membros que nós já entrevistamos, assistam os outros episódios. É engraçado que quem tá de fora olha uma empresa consolidada, uma empresária formada, pensa, a vida dela é fácil, a empresa já existia, irmão do pai, da mãe, não sei. Não, ó, aqui a gente escuta cada história, as pessoas, a maioria começou a grande 90% até hoje aqui, começaram do zero. Não tem nenhum herdeiro aqui não, viu? Todo mundo Não aqui veio, é até hoje não raçudo. veio nenhum herdeiro. Não, Até Não hoje teve nenhum herdeiro. Não que seja ruim, né? Não tem, seja tem, ruim. tem certeza de herdeiros Seria que muito às vezes bom, né? transformam Às os vezes, negócios. exato, melhora e Mas tudo mais. até hoje, assim, nós estamos no nono, né? Todos Nono eles episódio. começaram do zero. Do Legal. Histórias Muito bom. inspiradoras. Parabéns, Fantástico. Marisol. Obrigada, gente. E para você aí que chegou até aqui assistindo, também quero agradecer, dizer para você que na próxima semana estaremos lançando mais um podcast. Gratidão por ter chegado até aqui, por ter assistido nós. Também quero agradecer os nossos patrocinadores mais uma vez, Fernanda Daler, o Antônio Lúcio da Me Protege. Boa. E também William da Asfalto William da Asfalto Novo. William Já da tinha Asfalto esquecido. Novo. Sem esquecer do nosso querido amigo Nelson da STH Engenharia. O vô do Áulio. O vô Eu do posso Áulio. só fazer um agradecimento? Pode, Lógico, claro, com deve. certeza. Como não? Pessoal, não sei se a última fala será minha, mas eu queria muito agradecer que eu só tô aqui nesse momento porque eu tenho toda uma equipe que me ajuda, que tá lá na corretora. Uau! E nos nossos 2 escritórios, onde a gente também trabalha com certificação digital. Então, eu queria agradecer de coração essa minha equipe sensacional que ajuda, tá sempre junto e que tá sempre me apoiando em todas as minhas loucuras, né? O meu sócio Wilton, a Marcinha, que é minha sócia, a Jennifer, a Natália, a Marcelo e o Tinho, a Pamela, Renata, a Beth, Suzano, agora a nossa recém-contratada aí, a Joyce, que também já vai nos deixar porque já tá grávida, Eita. mas volta, se Deus Volta. quiser, né? E, enfim, agradecer mesmo de coração a todos vocês que são a minha família, porque afinal de contas no trabalho da gente a gente passa mais tempo no trabalho, né, do que com a nossa própria família. E a minha família, o Kate, Mariana, Miguel, Aí, mãe e todos aí, aqueles que estão sempre do meu lado. Gratidão, Beni, gratidão. Eu que agradeço. Áulio. Nós que agradecemos, Saulo, Marisol. vocês são Obrigado. sensacionais. Que esse nosso projeto siga assim por muito, muito, muito tempo, porque é uma coisa muito bacana da gente ver aqui.
Legal. Legal. Gratidão, um Henrique, grande também. abraço a todo o Valeu, time galera. Nogueira e Obrigada. Valadez. Obrigada, Um abraço ao pessoal. Kate também. E fiquem com Deus. Vocês todos aí que nos assistiram até agora, fiquem com Deus. Curte o sininho, você falou? Curte Não aí, esqueça, não arrasta menos pra importante, cima, compartilha dá no um Instagram, like. Facebook, Telegram, em tudo, em tudo. Bora. Beleza? Obrigada. Valeu, galera. Gratidão. Nosso high É isso aí, five, nosso high high five final. Aê, obrigada. Valeu, Marisol. Aê, Valeu, Marisol. Calidão. Valeu, galera. Valeu, gratidão. Tamo Gratidão. junto. Tchau, tchau. Obrigada. Show, Ei, show de bola. O Henricão tá ali. só Marisol um pouquinho. rendeu, hein? Essa mulher tem Muito bom, história. Marisol. Muito bom. Olha o tempo, dá uma olhada no tempo. Não, eu vi, É. eu vi. Eu olhei e falei assim, nossa, falou 40 Não, ela minutos. começou Não, a falar, vai fluindo. ela começou a Tem que cortar. falar a hora que ela ainda tava contando a história dela, já tava em 24 minutos. É. Eu falei assim, meu Deus do céu, tem que parar essa mulher de falar que Deus. ela não para Eu mais. falei, cara, vamos perguntar do Beni, já era 40 e poucos É, então, minutos. Falei, então, nossa, desculpa, meu, vai Nossa, bater uma hora aqui. desculpa.